Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre o bullying, causas e principais consequências. Está conosco a Miriam Barros, ela é psicodramatista e psicoterapeuta de família. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Uma boa tarde, Miriam. Boa tarde. O bullying sempre existiu? Por que a gente tem falado tanto dele nos últimos tempos? O bullying sempre existiu, na verdade, é uma prática que já vem de muito tempo e que é comum nas escolas, principalmente. Mas de um tempo para cá, as pessoas têm aberto os olhos e têm falado mais no bullying, né? Têm tido coragem de se manifestar, né? Tem incomodado mais essa questão, as famílias, as escolas. Então, ultimamente, o debate em torno disso e a propagação das ideias tem sido bastante grandes, embora em outros países isso já era mais comentado e mais falado já há mais tempo. Agora, a gente sabe que a criança, ela é muito espontânea, muito verdadeira, né? Não tem aquele filtro. E muitas vezes acaba dizendo coisas porque vem na cabeça e que, claro, obviamente pode ferir o outro, psicologicamente falando. É verdade. Agora, até onde isso realmente significa bullying? Então, tem que tomar um cuidado também para não colocar tudo na classificação de bullying, né? Que também é o que está acontecendo muito ultimamente. As crianças até brincam com o conceito já, né? É verdade. Você já ouve os adolescentes, crianças falando do bullying como uma grande brincadeira. Assim, quando que passa de ser um simples comentário, uma brincadeira, para ser bullying? Quando isso começa a ser muito persistente. Quando isso continua, né? Quando um apelido, quando alguma brincadeira sobre determinada diferença do outro passa a se tornar algo constante, né? E passa a ser feito até por mais de uma pessoa, porque o bullying ele vai contaminando o grupo, né? Normalmente as crianças que praticam o bullying de verdade são crianças que têm alguma influência no grupo, né? Ou por um lado positivo ou negativo, mas são influentes. Líderes, isso. São crianças um pouco mais que conseguem cativar as outras e através das brincadeiras, e muitas vezes brincadeiras ruins, enfim, que não são legais, né? Que diminuem o outro, mas os outros às vezes não percebem e vão indo naquele caminho sem se dar conta que estão magoando o outro, que estão prejudicando, que o outro está ficando triste, né? Sem realmente se colocar no lugar do outro. Agora, o bullying, o conceito, realmente se fecha quando a vítima se sente ofendida. Quando a vítima se sente ofendida também. Porque se a vítima leva na brincadeira e deixa passar, provavelmente isso perde a graça. Perde a graça, às vezes é um apelido, por exemplo, que permanece desde a adolescência e tal. Resto da vida. E tem adolescentes que não se incomodam realmente, né? Que tem algum apelido meio jocoso e tal, e tudo bem, ele lida bem com aquilo. Então, isso é importante, né? Precisa haver, assim, um cuidado e uma percepção muito fina, assim, daquilo que está incomodando o adolescente. E isso é difícil, porque às vezes o adolescente, para fazer parte do grupo, ele aceita as brincadeiras e aceita até certos apelidos que, no fundo, estão incomodando ele, né? Então, assim, para ele não se tornar o antipático, para ele não se sentir mais excluído, ele acaba não contando para ninguém, ficando quietinho, ficando triste, se sentindo mal com aquilo. Mas, para poder estar em grupo, numa situação um pouco, né, não totalmente fora, ele aceita. Então, isso assim é muito delicado. Porque ele pode somatizar essa questão também, pode somatizar, né? E assim... E apresentar problemas, inclusive na escola. Problemas na escola, em casa. Então, assim, os pais têm que estar super atentos, percebendo como é que está o comportamento do filho, se está tendo mudança, se esse filho está mais triste, mais isolado, se está chorando muito, se não está conseguindo dormir. Se ele começa a apresentar, assim, sintomas diferentes que ele não tinha antes, né? Começa a ter alguma mudança que chame atenção, né? Então, alguma coisa deve estar acontecendo. Pode ser bullying, mas pode não ser também. Então, aí o pai precisa investigar, tentar conversar, ir na escola, ver se está acontecendo alguma coisa, né? Mas os pais, principalmente, têm que estar tendo esse diálogo aí, percebendo se esse filho, como que está essa criança ou adolescente, né? Vamos tentar destrinchar bem aqui hoje as principais características, tanto do agressor quanto da vítima. Por que alguém resolve, de repente, praticar bullying contra determinada pessoa?
Da onde vem essa agressividade e essa necessidade de se praticar esse tipo de agressão contra o outro? Então, de certa forma, todo mundo tem um certo grau de agressividade, né? E na idade, tem numa fase que as diferenças, aliás, desde a pré-adolescência, adolescência, as diferenças individuais chamam muito a atenção, né? E a gente vive numa sociedade, numa cultura que, assim, principalmente nessa fase, todos têm que ser iguais, todos têm que vestir a mesma roupa, todos têm que ter o mesmo estereótipo, né? Isso é uma ideologia que existe aí, né? Na cabecinha dos adolescentes, pré-adolescentes. Então, todas as diferenças, elas saltam aos olhos, e aqueles adolescentes que já têm uma tendência maior à agressividade e que já têm mais dificuldades com ele mesmo, às vezes com relação à própria autoestima dele, aos próprios problemas dele que ele não está conseguindo dar conta e resolver, ele acaba colocando no outro, né, jogando para o outro aquilo que está incomodando ele, que ele não sabe como canalizar isso. Entendi. Por isso o agressor, ele precisa ser ajudado também, né? Ele precisa também ser trabalhado para que ele mude a perspectiva, né? Para que essa agressividade contra o outro possa ser repensada, para que ele possa tomar consciência dele, do outro, do que ele faz, do que ele causa, né? Então, precisa ter um trabalho com os dois lados aí. Não só com quem sofre, mas também com aquele que está praticando. Porque se não se trabalha com o adolescente que está praticando o bullying, ele tende a continuar ou agredir de outras formas. Mudar o foco. Mudar o foco, mas sempre num canal, assim, de prejudicar o outro, de atingir o outro, né? Só que, na verdade, esse adolescente provavelmente está atuando problemas dele, né? Ou de casa, da família, ou de insucesso dele em alguma área da vida, ou escolar, ou física, ou nos esportes, enfim, alguma coisa dele que ele não está conseguindo lidar. Que está mal resolvido ali. Que está mal Eu resolvido. te perguntar qual é o papel da família nessa história. Será que ele copia algum modelo? O que você vê na prática? Copia, sim, né? A forma como a família lida com os problemas e a forma como a dinâmica dessa família se relacionar, esse adolescente ele tende a repetir isso lá fora. Então ele vai ter um aprendizado de conduta dentro de casa, em primeiro lugar. É óbvio que não dá para a gente dizer todos os adolescentes que praticam bullying, então as famílias são agressivas, não dá para se classificar desse jeito, mas a família ela tem um papel matrizador aí, né? De colocar assim, de ser o modelo, o grande modelo das regras sociais, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, de quanto eu agrido o outro, do quanto eu prejudico o outro, né? Até onde eu posso chegar com as brincadeiras, com as agressões, né? O quanto eu devo me preocupar se o que eu estou fazendo vai atingir. Então, todos esses valores, esses códigos de conduta, eles vêm da família, né? Não só no falar, não só o que a família ensina, mas o que a família faz, né? Então, assim, depende de como são esses pais, se tem respeito entre os pais, se tem respeito dos pais com os filhos, né? Se na família tem esse tipo de bullying, entre aspas, com algum dos filhos ou com pessoas de fora da família. Então, depende da conduta que vem, né, sendo ensinada, passada para esses adolescentes. Fica tudo armazenado ali, né? Fica tudo armazenado e a tendência dele é repetir, né? Então, é fundamental, né? A criança vai repetir. Olha, nós estamos conversando hoje com a Miriam Barros, psicodramatista, psicoterapeuta de família. O assunto é bullying e se você quiser participar do programa também, estamos nas redes sociais. No Facebook, a nossa página é Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você pode escrever um e-mail para espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco tem mais um bloco. Até já.